Pessoal, bem-vindos aí para a nossa quinta aula de nomenclatura dos compostos orgânicos. Na aula de hoje eu vou fazer uma espécie de revisão sobre o que nós vimos aí nas 4 primeiras aulas sobre os hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, e vou, a partir de exemplos, detalhar melhor como se dá essa nomenclatura, principalmente dos aromáticos, que eu senti que ficou aí uma dívida com vocês, tá bom? Então é o seguinte: quando a gente começa a compreender como funciona a organização dos elementos nas estruturas orgânicas, o professor chega pra gente e quebra nossas pernas, vindo com esse monte aí de tracinho, esse monte de linhas, né? E aí o que eu já percebi? Que muita gente, na hora que vai trabalhar a nomenclatura, sente dificuldade justamente por não conseguir compreender o que é que são essas estruturas, né? Então é o seguinte: para facilitar nesses exemplos, eu vou fazer bem passo a passo, né? Para poder todo mundo conseguir acompanhar bem direitinho. Essas linhas aqui representam as ligações químicas dos compostos orgânicos. Em cada curva dessa tem um átomo de carbono, que é o elemento principal da química orgânica, não é isso? Então, se em cada curva dessa tem um átomo de carbono, a gente pode reescrever essas estruturas da forma que a gente está acostumado. Então, vamos colocar aqui o carbono referente a esse átomo, C. Desenha a ligação dele ligado ao outro átomo de carbono. Também desenha a ligação desse. E por fim do último aqui. O que é que está faltando nessa estrutura? A gente não está falando de hidrocarbonetos? Então, os carbonos nós já temos. O elemento que está faltando aqui é o hidrogênio. Nesse caso, então, sabendo que o carbono faz 4 ligações, para esse carbono aqui ter estabilidade, ele já tem uma ligação, falta ele se unir a mais 3 hidrogênios. Então aqui nós temos um CH3. Esse carbono já tem 2 ligações, então nesse caso ele só precisa de mais 2 hidrogênios. O mesmo pode se dizer desse daqui, ó. Ele só precisa de mais 2, 3, 4. E esse aqui, assim como esse primeiro, ele precisa também de 3 hidrogênios. Tá certo? Então aqui a gente tem a transposição do significado dessa forma de escrever a estrutura do composto orgânico. Bom, vamos fazer o mesmo para todas as outras estruturas aqui, para poder depois, posteriormente, a gente fazer comparações e fazer a nomenclatura, tá bom? Então, tá aqui um carbono, uma ligação para outro carbono, outra ligação. Aqui a gente tem uma ligação dupla para o último carbono. Vocês vão perceber que aqui tem que ter um cuidado maior na contagem dos hidrogênios restantes. Por exemplo, esse carbono já tem 2 ligações. Para ele ficar estável, então só faltam 2 hidrogênios. Esse daqui já tem 3 ligações, então ele só precisa de mais 1 hidrogênio. Esse daqui já tem 2, ele precisa nesse caso então de 2 hidrogênios. E esse precisa aí de 3. Aqui é a mesma coisa. Primeiro carbono, ligação simples, carbono, ligação, desculpa, nesse exemplo aqui eu queria mostrar uma ligação tripla, tá? Ligação tripla, outro carbono. Esse carbono precisa de mais um hidrogênio. 3 com a ligação do hidrogênio, 4. Esse carbono precisa de mais algum hidrogênio? Não, porque ele já alcançou aí as 4 ligações, 3 de um lado com uma do outro. E esse daqui, ele já tem uma ligação, então restam somente mais 3. Aqui são os três compostos orgânicos iniciais da nossa discussão.
Nesse a gente só tem hidrogênios e carbonos e ligações simples. Trata-se então aqui de um alcano. Nesse outro a gente tem hidrogênios e carbonos, então também é um hidrocarboneto, só que com ligação dupla ele é um alcino, perdão, um alceno. E aqui nesse caso a gente tem só hidrogênios e carbonos, é um hidrocarboneto com ligação tripla, este sim é um alcino. Vamos fazer o mesmo com essa estrutura aqui, esse triângulo. Em cada ponta dessa tem um carbono, então vamos botar aqui um carbono ligado a um segundo carbono, ligado a um terceiro, e aqui fechando o ciclo. A distribuição dos hidrogênios aqui vai ficar como? Bom, esse já tem duas ligações, então ele precisa de mais dois. O mesmo pode ser dito dos outros dois carbonos. Aqui é um hidrocarboneto cíclico. Como só tem ligações simples, ele é o que nós chamamos de ciclano. E aqui por fim, nesse último exemplo, né, a gente tem um composto aromático formado aí pela presença do anel benzênico. É claro, essa estrutura é muito mais simples dessa forma, mas vamos abrir ela aqui como as outras para poder facilitar o nosso estudo. Então, em cada ponta dessa, um carbono, 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 seis carbonos. A gente sabe que essa estrutura aqui representa a presença de ligações duplas alternadas. Sendo assim, se cada carbono tem 3 ligações, ele só precisa, cada um só precisa se ligar a um hidrogênio. Pronto. Aqui é a representação do hidrocarboneto aromático, caracterizado aí pela presença do anel benzênico, tá bom? Bom, até aqui a gente consegue diferenciar tranquilo. Vamos fazer a nomenclatura de cada um deles. Bom, o primeiro passo que a gente segue aqui é o seguinte: no alcano a gente tem ligações simples, né, no caso, e são quatro carbonos. A nossa tabela que a gente criou nas primeiras aulas, ó, diz que o prefixo que nós vamos usar para 4 carbonos é o but. But. Como a gente só tem ligações simples, se trata de um alcano, então é só lembrar desse detalhe aqui, ó, alcano. O infixo é an. E por se tratar de hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio, o final é O. Esse é o butano, é o gás butano, que é utilizado aí no gás de cozinha. Nesse alceno, qual seria o nome dele? No alceno, a gente tem que ter um cuidado diferenciado. Começa do mesmo jeito, a gente nomeando a partir da quantidade de carbonos. Aqui a gente tem o but também, porque são 4 carbonos. Só que, como a gente tem ligações duplas, o que vai caracterizar o alceno, a gente tem que fazer um trabalho diferenciado aqui, ó. A gente tem que numerar os carbonos para poder dizer em qual carbono está a ligação dupla. No caso aqui, a ligação dupla está no carbono 1. Então é ele que vai receber o infixo em. But 1 em. E o final
também por se tratar de um hidrocarboneto, é O. Esse composto é o but-1-eno. Aqui pode botar junto, tá? Eu confundi aqui por causa dos tracinhos. But-1-eno. Esse daqui nós temos aí três carbonos, então é prop. A ligação tripla também está presente no carbono 1, então é 1-in, e por se tratar de um hidrocarboneto, o final é O. Prop-1-ino. Esse outro aqui, esse ciclano, qual seria o nome dele? A gente faz do mesmo jeito. A diferença é que visualmente a gente já sabe que é um composto cíclico, então a gente coloca logo na frente assim, ó, ciclo, e aí nomeia assim como os outros hidrocarbonetos alifáticos. Ciclo 1, 2, 3, prop. Prop só tem ligações simples, então an e o final O. Ciclopropano. E por fim, o composto aromático aqui, ele, como eu falei, tem uma nomenclatura bem peculiar. Esse é um anel benzênico. Ele recebe esse nome especial. Bom, aqui nós temos exemplos de hidrocarbonetos alifáticos, e aqui o aromático mais simples, que é o benzeno. Só que tem um detalhe: todos eles, as cadeias são simples. O problema da nomenclatura, na realidade, surge quando você tem isso daqui, ó. Quando nas cadeias você tem ramificações. Essas ramificações é o que leva muita gente aí a ter problemas na nomenclatura. Então é o seguinte, eu acho que por hoje tá bom, né? Não vou me estender muito para não ficar cansativo o vídeo. E aí, na próxima aula, na aula 6, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para sobreviver a situações como essa. Aqui no caso dos hidrocarbonetos alifáticos ramificados, e no caso aí de hidrocarbonetos aromáticos ramificados, tá bem? Então, espero aí que vocês estejam gostando dos vídeos, e fica aí a dica para quem tiver dúvida, pode mandar um e-mail lá para arevisada@gmail.com. O e-mail tá ativo, eu tô olhando diariamente e já tô resolvendo as listas que o pessoal mandou, viu, gente? Então, obrigado aí pelo apoio, pelos pedidos de volta do canal, e eu espero você no próximo encontro. Tchau, tchau.